Mulher passa vergonha em reunião do trabalho após não conseguir controlar sua ansiedade. Meses depois ela volta e algo surpreendente acontece. Antes de começar, se você se identificar com essa história, se inscreva no canal e deixe seu like para nos ajudar a trazer mais histórias como essa. Era uma tarde bonita e Clara respirou fundo antes de entrar na sala de reuniões. O calor subia por seu pescoço e suas mãos estavam frias e trêmulas. O que deveria ser uma apresentação rotineira, parecia, mais uma vez, um desafio quase insuperável. Ela sabia que estava preparada, tinha revisado cada detalhe, mas as palavras pareciam se perder em sua mente, como folhas ao vento. Quando ela começou a falar, os olhares de seus colegas, concentrados nela, tornaram-se opressores. Seu peito começou a apertar, e o ar parecia rarefeito. Uma gota de suor escorreu pela lateral de seu rosto, e Clara tentou continuar, mas sua voz tremeu. A apresentação se desmoronava diante de seus olhos, e o pânico começou a tomar conta. Ela não conseguia pensar, e a respiração acelerada fazia sentir que a qualquer momento desmaiaria. Preciso sair daqui, pensou, mas estava presa. Todos a observavam, esperando por uma conclusão que ela não conseguiria dar. Desculpe, murmurou ela, enquanto as lágrimas brotavam em seus olhos. Ela largou os papéis sobre a mesa e saiu da sala quase correndo, deixando um silêncio desconfortável atrás de si. No banheiro, Clara se trancou em uma cabine, sentando-se no chão frio enquanto tentava recuperar o fôlego. Era a terceira vez em 2 meses que uma crise de ansiedade a dominava dessa forma no trabalho. Ela se sentia exausta, derrotada. Sabia que a situação estava se tornando insustentável. Mais tarde naquele dia, Renato, seu chefe, pediu uma conversa em particular. Clara já imaginava o que estava por vir. Sentada à frente dele, sentia-se pequena, envergonhada, como se fosse um fardo para a equipe. Clara, eu sei que você está passando por um momento difícil. Mas essas crises, você precisa cuidar de sua saúde. Estou te dando uma licença médica para que você possa se recuperar, disse ele com um tom de preocupação misturado com firmeza. Volte quando estiver pronta. Clara saiu do escritório com a sensação de fracasso pesando em seus ombros. Ela havia trabalhado tanto para conquistar aquele cargo, e agora, sentia que tudo estava escapando de suas mãos por algo que não conseguia controlar. Ao chegar em casa, desabou no sofá, com a mente em turbilhão. A ansiedade parecia estar destruindo sua vida, pouco a pouco, e ela não sabia mais o que fazer para retomar o controle. Clara passou os primeiros dias de sua licença médica em um estado de torpor. Sentia-se presa em uma espiral de pensamentos negativos. O silêncio de seu apartamento, que antes era reconfortante, agora parecia esmagador. Ela tentava evitar pensar no que aconteceria com sua carreira, mas era difícil. O medo de perder o emprego, e mais ainda, o medo de continuar vivendo à mercê da ansiedade a mantinham acordada à noite. Após uma semana, sua amiga Sofia apareceu de surpresa. Clara abriu a porta, forçando um sorriso, mas Sofia notou imediatamente o peso no olhar da amiga. Clara, eu sei que você está passando por um momento complicado. Mas quero te ajudar a encontrar um pouco de paz, disse Sofia, sentando-se ao lado dela no sofá. Eu não sei o que mais tentar, Sofia. Já fiz terapia, já tentei remédios, nada parece funcionar, respondeu Clara com uma voz cansada. Sofia olhou para Clara com suavidade. Eu entendo. E talvez isso não seja o que você espera, mas quero te apresentar algo que me ajudou quando eu estava passando por um momento difícil, a meditação. Clara franziu o senho. Meditação? Você acha que isso pode me ajudar? Eu não estou dizendo que vai resolver tudo de uma vez. Mas a meditação pode te ajudar a acalmar a mente e encontrar um pouco de clareza. Não custa tentar,
certo? Clara hesitou. A ideia parecia estranha, quase improvável. Ela nunca tinha tentado nada parecido, e parte de si estava cética. Mas outra parte, aquela que estava desesperada por qualquer alívio, estava disposta a dar uma chance. Ok, eu vou tentar. Naquela mesma tarde, Sofia conduziu Clara através de uma meditação guiada. Elas sentaram-se em silêncio, com as pernas cruzadas, e Sofia começou a falar em um tom suave, orientando Clara a se concentrar na respiração. No início, os pensamentos de Clara continuavam a saltar de um lado para o outro. Ela se perguntava se aquilo realmente funcionaria, se estava fazendo certo. Mas conforme os minutos se passavam, algo dentro dela começou a mudar. Seus pensamentos gradualmente desaceleraram, e ela sentiu uma leveza que não experimentava havia meses. Quando a sessão terminou, Clara abriu os olhos lentamente. O ambiente ao seu redor parecia diferente, como se o peso que carregava houvesse diminuído, mesmo que só um pouco. Ela olhou para Sofia, surpresa. Isso foi diferente. Eu me sinto calma, de certa forma. Sofia sorriu. Essa é a ideia. Acalmar a mente para que você possa lidar melhor com tudo ao seu redor. Clara ainda não sabia se a meditação seria uma solução permanente, mas aquela sensação de paz, mesmo que breve, a fez perceber que poderia haver uma saída. Talvez, com tempo e prática, ela conseguisse recuperar o controle de sua vida. Pela primeira vez em semanas, Clara sentiu um pequeno fio de esperança. Nos dias que se seguiram à primeira sessão de meditação, Clara decidiu se comprometer com a prática. Todas as manhãs, antes de qualquer outra atividade, ela reservava alguns minutos para meditar. No começo, era difícil. Sua mente parecia rebelde, constantemente invadida por pensamentos sobre o trabalho, as preocupações do futuro, e até sobre o que as pessoas poderiam estar pensando dela naquele momento. Mas ela continuava. A rotina começava a se instalar. Clara percebia que, embora suas crises de ansiedade ainda não tivessem desaparecido, os dias em que praticava a meditação eram um pouco mais fáceis de suportar. Era como se uma pequena margem de calma estivesse se abrindo entre ela e a ansiedade. Contudo, ainda era um processo lento, e Clara sabia disso. Certa manhã, enquanto estava sentada na sala de estar, envolta pelo silêncio de seu apartamento, ela teve um dos momentos mais desafiadores até então. Durante a meditação, sua mente começou a disparar com pensamentos sobre seu retorno ao trabalho. Renato, seu chefe, ligou alguns dias antes, perguntando sobre seu progresso, mencionando que estavam prontos para recebê-la de volta quando ela estivesse bem. Esse simples lembrete fez com que toda a pressão que sentia voltasse com força total. A respiração de Clara acelerou. Era como se a ansiedade estivesse pronta para sufocá-la novamente, e por um momento ela pensou em abandonar a meditação. Isso não está funcionando, pensou, lutando para se concentrar. Mas, então, lembrou-se das palavras de Sofia: não é sobre silenciar completamente a mente, é sobre aprender a observar seus pensamentos sem se apegar a eles. Inspirando profundamente, Clara tentou algo diferente. Ela deixou que os pensamentos viessem, mas, ao invés de lutar contra eles, ela os observou. Um por um, como nuvens passando pelo céu. Aos poucos, o aperto em seu peito foi diminuindo. Esse foi um dos primeiros momentos em que Clara percebeu que a meditação não era apenas um exercício de controle. Era uma prática de aceitação. E aos poucos, ela estava aprendendo a aceitar seus pensamentos e suas emoções sem ser dominada por eles. Os dias seguintes trouxeram mais altos e baixos. Havia momentos em que a meditação parecia uma aliada poderosa, e outros em que parecia ineficaz. Às vezes, a ansiedade voltava com tanta força que Clara sentia vontade de desistir de tudo.
mas ela persistiu, confiando que esse processo seria lento e gradual. Uma tarde, enquanto caminhava por um parque, Clara sentiu uma leveza que há muito não experimentava. O simples ato de andar, respirar o ar fresco e observar o mundo ao seu redor sem a constante pressão dos pensamentos negativos era um avanço significativo. Ela não estava completamente curada, mas havia começado a se sentir mais presente, mais capaz de lidar com as adversidades. Ao compartilhar essa sensação com Sofia, sua amiga sorriu e disse: "Você está no caminho certo, Clara. Não é uma questão de vencer a ansiedade de uma vez, mas de aprender a lidar com ela, dia após dia." E Clara começou a acreditar nisso. Ela estava longe de onde queria estar, mas já não estava mais no mesmo lugar de quando começou. Isso, para ela, era uma vitória silenciosa. Os dias de licença médica estavam chegando ao fim, e a data para o retorno ao trabalho se aproximava. Clara sentia um misto de ansiedade e esperança. Por um lado, queria acreditar que estava mais preparada para enfrentar a pressão do ambiente de trabalho, por outro, o medo de voltar a passar por uma crise de pânico em público a consumia. No entanto, a prática da meditação tinha dado a ela uma nova perspectiva. Agora, em vez de evitar o desconforto, ela se esforçava para aceitá-lo e lidar com ele de forma mais consciente. Na noite anterior ao seu retorno, Clara praticou uma meditação guiada mais longa. Ela focou em sua respiração, sentindo o ar entrar e sair de seus pulmões, e repetiu para si mesma que estava pronta. Quando a manhã finalmente chegou, ela se sentiu surpreendentemente calma. Vestiu-se com cuidado, tomou seu café da manhã, e antes de sair, fez uma breve meditação, tentando levar aquela tranquilidade para o resto do dia. Ao entrar no escritório, Clara foi recebida por colegas com sorrisos simpáticos, e seu chefe, Renato, fez questão de lhe dar as boas-vindas. "Estamos felizes por ter você de volta, Clara. Qualquer coisa, estou à disposição", disse ele, com um tom de preocupação misturado com profissionalismo. Clara sentiu, sentindo um leve calor em seu peito, uma sensação de acolhimento. Ela se sentou em sua mesa e começou a se ambientar novamente, revendo projetos antigos e se atualizando com os novos. Por algumas horas, tudo parecia estar sob controle. Foi então que o verdadeiro teste chegou. Renato entrou em sua sala e pediu que ela o acompanhasse a uma reunião de última hora com um cliente importante. Clara sentiu uma leve tensão se formar em seu estômago. Era a primeira vez que ela se encontraria com clientes desde a sua última crise. Mas, ao invés de permitir que o pânico tomasse conta, ela se lembrou das técnicas que vinha praticando. Durante a reunião, tudo parecia correr bem até que de repente, Clara começou a sentir os sintomas familiares. Sua respiração ficou mais curta, e um suor frio escorreu por sua nuca. Ela sabia que o pânico estava à espreita, pronto para surgir a qualquer momento. Por um instante, pensou em sair da sala, assim como havia feito antes. Mas algo dentro dela mudou naquele momento. Lembrando-se de suas práticas de meditação, Clara pediu licença por alguns minutos, saiu da sala e se dirigiu a um espaço tranquilo do escritório. Sentou-se em uma cadeira próxima à janela e, fechando os olhos, começou a respirar profundamente, concentrando-se em acalmar sua mente. Sua cabeça estava cheia de pensamentos caóticos, mas, assim como tinha feito tantas vezes durante suas sessões, Clara os observou, sem se apegar a eles. Ela respirou fundo, sentindo o ar encher seus pulmões, e aos poucos, a sensação de desespero começou a se dissipar. Quando abriu os olhos novamente, sentiu-se mais centrada. O medo não tinha desaparecido por completo, mas agora ela tinha controle sobre ele. Voltando para a sala de reuniões, Clara sentou-se novamente, e com uma nova postura, retomou o diálogo com o cliente. Para sua surpresa, a conversa fluiu naturalmente, e ela foi capaz de concluir a reunião sem maiores problemas.
Ao sair da sala, sentiu uma onda de alívio e uma sensação de orgulho. Tinha enfrentado o seu maior medo, e mesmo que com pequenos desafios, conseguiu superá-lo. Nos dias que se seguiram àquela reunião, Clara começou a perceber mudanças sutis, mas significativas em sua vida. A ansiedade ainda estava lá, espreitando em momentos de estresse e pressão, mas agora ela se sentia mais preparada para lidar com essas situações. Em vez de ser consumida pelo medo, Clara aprendia a observá-lo, aceitá-lo e seguir em frente, sem deixar que ele dominasse sua mente. O trabalho no escritório retomou seu ritmo normal, e Renato elogiou Clara por sua postura nas reuniões. Você parecia tão tranquila na última reunião, Clara. Mal dá para acreditar que há alguns meses, você estava tão ansiosa. Tenho certeza de que está no caminho certo. As palavras de seu chefe a fizeram sorrir. Ela ainda sentia o peso da responsabilidade, mas, pela primeira vez, não deixava que isso a definisse. As práticas diárias de meditação se tornaram uma parte inegociável de sua rotina. Clara aprendeu que a meditação não era uma cura mágica para sua ansiedade, mas uma ferramenta poderosa que a ajudava a manter o equilíbrio, mesmo nos momentos mais difíceis. Em vez de buscar a perfeição, ela passou a aceitar que a ansiedade fazia parte de quem ela era, mas que não precisava controlá-la. Num fim de tarde, enquanto refletia sobre tudo o que havia vivido nos últimos meses, Clara percebeu o quanto havia crescido. A sensação de fracasso, que antes a consumia, agora dava lugar a uma nova perspectiva. Ela não era mais a vítima da sua ansiedade. Havia aprendido a conviver com seus medos, e acima de tudo, a enfrentá-los com coragem. Em uma conversa com Sofia, Clara expressou sua gratidão por ter sido apresentada à meditação. Nunca imaginei que isso pudesse me ajudar tanto. Ainda tenho meus momentos difíceis, mas agora sei que consigo passar por eles. Sofia sorriu e respondeu: é exatamente isso. Não se trata de eliminar os problemas, mas de mudar a forma como você os encara. Clara começou a compartilhar sua experiência com outras pessoas. Ela se sentiu inspirada a ajudar colegas de trabalho que também enfrentavam problemas de saúde mental, criando um pequeno grupo de meditação no escritório. O sucesso dessa iniciativa foi surpreendente. Clara percebeu que ao compartilhar o que aprendeu, estava não apenas ajudando os outros, mas também reforçando sua própria jornada de cura. Em sua última sessão de terapia, Clara falou sobre o quanto a meditação havia transformado sua relação com a ansiedade. Sua terapeuta concordou que a mudança não estava apenas na prática em si, mas na maneira como Clara passou a ver a vida. Você não está mais tentando fugir da ansiedade. Você a está enfrentando de frente, e isso é um progresso enorme. Clara saiu daquela sessão com uma sensação de leveza. Havia ainda um longo caminho a percorrer, mas ela estava em paz com isso. Sabia que a cada dia, estava mais forte e mais consciente de si mesma. A meditação não havia resolvido todos os seus problemas, mas lhe deu as ferramentas para enfrentá-los de uma maneira mais serena e equilibrada. Ao final daquele dia, Clara sentou-se na varanda de seu apartamento, olhando o céu que começava a se tingir de laranja com o pôr do sol. Respirou fundo, sentindo a calma que agora fazia parte de sua vida. E em silêncio, agradeceu a si mesma por não ter desistido. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história. Até o próximo vídeo.